Você já viu os sintomas de algumas infecções sexualmente transmissíveis? Não, também não. Assim, uma vez ou outra em acho que aulas de biologia. Ai, nossa! Nossa, assusta, hein? Que isso, velho? Nossa, isso é uma boca. Ai. Cancro mole me assustou bastante. A cara da gonorreia é bem feia. Tricomoníase. Essa acho que eu nunca nem tinha ouvido falar. É bem chocante. Secreção, umas manchas. Feio. Não quero esse, não. Se ver já é desagradável, imagine pegar. Sem camisinha, você assume esse risco. Use camisinha e se proteja dessas ISTs e de outras, como HIV e hepatites. Não é difícil, os procedimentos são muito básicos. É muito importante assim, procurar o que são as ISTs, né, e saber o que acontece caso você não se proteger, né? Mas depois de ver essas coisas, né? Contra a IST, camisinha. É o jeito mais efetivo, né, de prevenção também. É um detalhe tão pequeno que mesmo assim as pessoas não fazem. Mais importante do que pesquisar é botar em prática, é usar camisinha. No Brasil, todas as pessoas diagnosticadas com HIV recebem tratamento gratuito pelo SUS. O tratamento traz vários benefícios: controla o HIV, diminui as complicações relacionadas às infecções pelo vírus, reduz a transmissão e diminui a mortalidade. O tratamento também tem a finalidade de prevenir a transmissão do HIV. Isso porque os medicamentos antirretrovirais reduzem a quantidade de vírus circulante no corpo da pessoa vivendo com HIV, que pode assim alcançar a chamada carga viral indetectável. Pessoas que vivem com HIV com carga viral indetectável não transmitem o vírus para outra pessoa por via sexual. O uso regular e correto dos medicamentos antirretrovirais reduz o número de internações e infecções por doenças oportunistas. Além disso, é importante comparecer às consultas, realizar os exames regularmente, manter uma boa alimentação e praticar exercícios físicos. Saiba mais sobre o tratamento e outras formas de prevenção combinada. Procure um serviço de saúde do SUS e proteja-se. Saiba mais em aids.gov.br. Uma doença bastante comum provocada por fungos ataca mulheres e homens em todo o mundo. É a candidíase, que tem esse nome por conta do fungo transmissor, conhecido como Candida albicans. Este fungo está normalmente presente na vagina das mulheres e somente quando ele cresce demais é que começa a provocar sintomas, causando desconforto. Apesar de não ser considerada uma infecção sexualmente transmissível, por vezes há necessidade de tratar o parceiro também. Na maioria dos casos, a candidíase está associada à queda da imunidade, ao uso de antibióticos, anticoncepcionais, imunossupressores e corticoides. Nas mulheres, a candidíase geralmente ataca a região da vulva ou da vagina e apresenta os seguintes sintomas: coceira na vulva e na vagina, corrimento branco, ardor local e para urinar, quando acontecem feridas por conta da coceira. Já os homens infectados pela candidíase podem manifestar sinais como pequenas manchas vermelhas no pênis, edema leve, lesões em forma de pontos e coceira. Se você perceber qualquer um destes sintomas, deve procurar uma unidade de saúde o mais breve possível para uma consulta médica. Lá, a doença pode ser confirmada e o tratamento iniciado. Investigue qualquer sintoma. Eles podem ser indícios de problemas bem mais graves, como câncer de colo de útero ou de pênis. E você pode evitar tudo isso mantendo bons hábitos, como alimentar-se bem, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, não fumar, usar camisinha em todas as relações sexuais, não descuidar da higiene íntima, evitar roupas justas demais e de material sintético, evitar usar produtos íntimos que contenham cheiros ou substâncias que provoquem alergias, evitar o uso de absorventes internos,
E lembre-se, prevenir é sempre melhor do que tratar. Adotar bons hábitos e fazer consultas regulares com um profissional de saúde aumenta muito as chances de você não se infectar. Circulam por aí muitas mentiras sobre a vacinação. Cuidado! Com as vacinas, nós já conseguimos acabar com várias doenças no Brasil e no mundo. Elas controlam surtos, elas nos protegem. Para tirar suas dúvidas sobre a importância das vacinas, vamos esclarecer as 8 principais mentiras que rolam por aí sobre a vacinação. Mentira 1. Vacinas causam autismo. É mentira! Um médico levantou essa hipótese em 1998, com um estudo falho. Esse médico foi desmentido e perdeu o direito de exercer a medicina. Não há qualquer ligação científica entre o autismo e a vacina. Mentira 2. Quem tem uma boa higiene não precisa se vacinar. É mentira! Uma higiene adequada, como lavar as mãos e usar água limpa, ajuda a nos proteger de doenças infecciosas. Mas as infecções podem ser transmitidas pelo ar e causar até morte. Por isso, devemos sempre manter atualizada a caderneta de vacinação. Mentira 3. Vacinas têm efeitos colaterais prejudiciais. É mentira! A maioria das reações são pequenas e temporárias. Pode ser apenas uma dor no local da injeção ou uma febre ligeira. Mentira 4. Algumas vacinas causam a síndrome da morte súbita infantil. É mentira! Falsamente, dizem que as vacinas contra a difteria, tétano e coqueluche e contra a poliomielite têm relação com morte súbita de crianças. É que essas vacinas são aplicadas em um momento em que os bebês podem sofrer essa síndrome e é só uma coincidência. Mentira 5. As doenças já foram eliminadas do Brasil. É mentira! Muitos não se vacinam pensando que as doenças se tornaram raras em muitos países. Mas, no mundo interligado, as doenças podem atravessar fronteiras e infectar qualquer pessoa. Mentira 6. Doenças são apenas infelizes fatos da vida. É mentira! Não devemos considerar doenças como acidentes. Muitas podem ser evitadas com vacinas e não têm que ser consideradas fatos da vida. Infecções podem causar complicações de saúde e até mortes. A forma mais eficaz de prevenção é a vacina. Mentira 7. Sobrecarga do sistema imunológico. É mentira! O nosso corpo suporta receber mais de uma vacina ao mesmo tempo. Isso não causa aumento de reações adversas. Várias vacinas aplicadas ao mesmo tempo significam menos visitas ao posto de saúde ou hospital e uma maior probabilidade de que o calendário vacinal seja completado. Mentira 8. O mercúrio nas vacinas faz mal. É mentira! Não existe evidência que sugira que a quantidade de mercúrio utilizada nas vacinas represente um risco para a saúde. Elas são seguras e testadas antes de estarem disponíveis nos postos de saúde. Chega de mentiras. Não deixe de se vacinar. Vacina Brasil! Saiba mais em saude.gov.br/Vacina Brasil. Quer saber o que é cachumba? Doença contagiosa que passa por via aérea por meio da saliva de pessoas infectadas. Se você está com inchaço nas bochechas, tem dor ou desconforto ao mastigar ou engolir, dor de cabeça, perda de apetite, dor no corpo e febre, cuidado, você pode estar com cachumba. Popularmente chamada de papeira, a cachumba é uma doença muito contagiosa, causada pelo vírus Paramyxoviridae. Ao entrar no organismo, esse vírus afeta as glândulas parótidas, que produzem a saliva. A cachumba é mais comum em crianças no período escolar e em adolescentes, mas também pode afetar adultos. A transmissão acontece pelo ar, pelas gotículas de secreção ou pelo contato direto com saliva de pessoas infectadas. Com menos frequência, a cachumba também pode ser transmitida pelo contato com objetos e utensílios contaminados com secreção do nariz ou da boca. A maioria dos casos de cachumba tem recuperação natural e progressiva, sem grandes complicações, em até 2 semanas.
Os sintomas podem aparecer de 12 a 25 dias após o vírus entrar no organismo, mas quem tem cachumba pode transmitir a doença 7 dias antes até 9 dias após o aparecimento dos sintomas. Por ser uma infecção viral, a cachumba é tratada naturalmente pelo organismo, mas é importante repouso, boa alimentação, cuidar da hidratação e manter a boca limpa. O SUS oferece vacina contra a cachumba, que é aplicada logo no primeiro ano de vida dos bebês, e os adultos que nunca foram vacinados e não tiveram a doença também podem se vacinar. E lembrem-se, o médico deve ser sempre consultado em caso de dúvidas ou surgimento dos sintomas. Quer saber mais? Acesse www.saude.gov.br/cachumba. Já ouviu dizer que é perigoso furar o pé em um prego enferrujado por causa do risco de contrair tétano? Sim, isso é perigoso. Mas a bactéria causadora do tétano também pode ser encontrada na terra, em galhos, arbustos, fezes, em poças de água podre, na poeira das ruas e até no trato intestinal dos animais. O contato com essa bactéria causa o que chamamos de tétano acidental. A doença pode atingir qualquer pessoa e tem complicações, podendo levar à morte. A boa notícia é que ela pode ser prevenida com a vacina antitetânica oferecida pelo SUS. Além da vacina, é importante conhecer os sintomas para buscar o mais rápido possível atendimento médico. Os sintomas são espasmos musculares, rigidez de membros, rigidez abdominal, dificuldade de abrir a boca, dores nas costas e nos membros. Sempre que houver lesão da pele ou da mucosa, lave bem o local com água e sabão e depois procure o serviço de saúde mais próximo. Lembre-se de explicar ao profissional de saúde como ocorreu e o que causou a lesão. Olá, sou o Dr. Campos, clínico geral. Hoje vou dar um recado importante para todas as mulheres. Você sabia que o câncer de mama é uma das principais causas de morte de mulheres no Brasil? Mas acompanhando sua saúde de perto, é possível detectar e tratar na fase inicial. Por isso, é importante incluir o autoexame das mamas à sua rotina. Ele deve ser realizado uma vez por mês, a partir da primeira menstruação. E é muito fácil, não dói e nem demora. Eu vou te ensinar. Na semana seguinte ao período menstrual, observe as mamas em frente ao espelho. Fique em pé e erga os braços. Repare se com o movimento aparecem alterações de contorno ou superfície. Você deve ficar atenta a mudanças no tamanho ou formato do seio, vermelhidão ou coceira na pele e ou ao redor do mamilo. Vazamento de um ou de ambos os mamilos, inchaço da axila ou ao redor da clavícula, nódulo ou espessamento que pareça diferente do restante do tecido da mama, mudança na textura da pele, como enrugamento ou covas, aparência de casca de laranja, inversão ou mudança de posição ou formato do mamilo, dor constante nas mamas ou axilas. Depois de observar, é hora de se tocar. Primeiro, levante o braço esquerdo e com a mão direita, toque levemente o seio, fazendo movimentos circulares e apalpe devagar com as pontas dos dedos. Repita o procedimento no lado direito. Agora, deitada, repita os movimentos. Levante o braço esquerdo e com a mão direita, toque levemente o seio, fazendo movimentos circulares e apalpe devagar com as pontas dos dedos. Repita o procedimento no lado direito.
Manter uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos e amamentar são atitudes que podem reduzir as chances de desenvolver o câncer de mama. Outro procedimento necessário é a mamografia. Mulheres acima de 40 anos devem realizar o exame anualmente. Quem tem histórico de câncer de mama na família deve ser examinada com maior frequência. Mas lembre-se, se você notar alguma modificação, procure o seu médico imediatamente. O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres e, se descoberto no início, tem altas chances de cura. Então, fique atenta e se cuide. Até a próxima! O infarto em mulheres pode ter sintomas diferentes, isso porque no público feminino os sintomas podem não parecer que o problema é no coração. Os sintomas do infarto feminino podem ser típicos ou atípicos. Os típicos são dor ou desconforto na região do peitoral em forma de aperto, podendo irradiar para o braço esquerdo, para as costas e até para o rosto. As dores podem ser acompanhadas de suor frio, palidez, falta de ar e sensação de desmaio. Mas são os sintomas atípicos que podem confundir e devem ser observados com bastante cuidado. São eles: dor abdominal, que pode parecer com gastrite, esofagite ou refluxo, enjoo, mal-estar geral e cansaço excessivo sem causa aparente. Pessoas que são sedentárias, têm diabetes, pressão alta, fumam, têm colesterol alto, são obesas ou têm histórico de infarto na família e pessoas a partir dos 55 anos de idade estão mais vulneráveis a infartos. Se notar algum destes sintomas, vá imediatamente a uma unidade de pronto atendimento. Fazer o pré-natal pode prevenir inúmeros problemas e garantir a saúde e o bem-estar da mulher e do bebê. E o pré-natal se torna ainda mais valioso quando a grávida tem pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia é um descontrole da pressão arterial. Ela é mais comum no terceiro trimestre de gestação. Quando tem pré-eclâmpsia, a mulher pode ficar bastante inchada, aumentar o peso e forte alteração na pressão. E se evoluir para eclâmpsia, os sintomas são ainda mais graves, como convulsão e coma. Gestantes com diabetes, pressão alta, lúpus, obesidade, que estejam na primeira gestação, gestação de gêmeos ou com mais de 35 anos, têm mais chances de desenvolver a eclâmpsia. A dica é consumir pouco sal nos alimentos e descansar bastante, além de controlar a pressão arterial. Não deixe de ir às consultas de pré-natal e seguir as recomendações médicas. Cuide de sua vida e da vida do seu bebê. Dicas da amamentação. A importância do leite materno. O leite materno é um alimento perfeito. Nos primeiros 6 meses de vida, o bebê só precisa do leite materno. Ele tem tudo que o bebê necessita, inclusive água. Amamente até os 2 anos ou mais. Nos primeiros 6 meses, dê somente leite do peito. Dicas da amamentação. Cuidado com os medicamentos. Existem medicamentos e algumas substâncias, como fitoterápicos e cosméticos, que são contraindicados durante o período de amamentação. Por isso, consulte sempre um profissional de saúde. Amamente até os 2 anos ou mais. Nos 6 primeiros meses, dê somente o leite do peito. Dicas da amamentação. Livre demanda. Amamente em livre demanda, ou seja, sempre que o bebê quiser. Ofereça uma mama por vez e deixe o bebê mamar até soltar o peito sozinho. E se ele ainda quiser, ofereça o outro peito. Amamente até os 2 anos ou mais. Nos primeiros 6 meses, dê somente leite do peito. Dicas da amamentação. Pega e posicionamento. Para evitar fissuras nas mamas quando estiver amamentando, verifique se o seu bebê está numa posição confortável, com a boca bem aberta, abocanhando a maior parte possível da areola, a parte escura do seio.
Amamente até os 2 anos ou mais. Nos primeiros 6 meses, dê somente leite do peito. Dicas da amamentação. Prevenção de doenças. Com o leite materno, o bebê fica protegido de doenças como diarreias, infecções respiratórias e otites, além de outras doenças crônicas como diabetes, alergias e até incidências de câncer infantil. Amamente até os 2 anos ou mais. Nos 6 primeiros meses, dê somente o leite do peito. Quem é o médico de família e comunidade? O médico de família e comunidade é aquele médico que se especializou em cuidar das pessoas, independente da idade, sexo ou do tipo de problema que elas tenham. Ou seja, não são especialistas em órgãos isolados ou doenças, mas sim especialistas em gente. Na medicina de família e comunidade, a pessoa é vista como um todo e não vai ser reduzida às suas doenças ou sintomas. Sentimentos e expectativas, as melhores evidências científicas, o contexto familiar e social são considerados no cuidado, para que as recomendações dos médicos sejam personalizadas e efetivas. Outra característica do médico de família e comunidade é o acompanhamento das pessoas ao longo das suas vidas, e não apenas em uma consulta pontual. Assim, realizam atendimentos desde a concepção até os últimos instantes da vida. Dos seus pacientes, não conhecem somente as doenças, mas conhecem também suas casas, suas famílias, seus vizinhos e comunidade. Atendem em ambulatórios, clínicas e hospitais, mas também fazem visitas domiciliares e atividades comunitárias. Por isso, quase todos os problemas que chegam aos médicos de família e comunidade costumam ser resolvidos sem encaminhamentos. Quando o médico de família precisa do apoio de outro especialista para resolver os problemas, ele faz um encaminhamento mais adequado e ainda assim continua acompanhando seus pacientes, fazendo o que chamamos de coordenação do cuidado. Normalmente, esses médicos trabalham perto das pessoas, seja na zona urbana ou rural, facilitando o acesso, sendo quase sempre o primeiro contato das pessoas com o sistema de saúde. Países conhecidos pela qualidade de seus sistemas de saúde, como Inglaterra, Canadá, Espanha, Holanda e Austrália, têm seus médicos de família e comunidade como elemento central para oferecer cuidados de qualidade à população. No Brasil, boa parte da população já conta com um desses especialistas para os seus cuidados. Hoje, 5 de dezembro, comemoramos o Dia Nacional do Médico de Família e Comunidade. E você? Já tem um médico de família e comunidade para chamar de seu?
a vida segue tranquila como a gente quer. Às vezes o futuro, num segundo prematuro, parte e quebra a sua fé. Manter viva essa força em você é amar e compartilhar essa força com o mundo, é doar. Essa força é doar. Porque nem sempre a vida segue tranquila como a gente quer. Às vezes o futuro, num segundo prematuro, parte e quebra a sua fé. Manter viva essa força em você é amar e compartilhar essa força com o mundo, é doar. É a hora de lembrar que manter viva essa força em você é amar e compartilhar essa força com o mundo, é doar. Essa força é doar. Ser família é se doar. Ei, queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Como a obesidade acontece? Nós vivemos dentro de um corpo físico. Pensamos, sentimos, agimos, trocamos experiências com o mundo ao nosso redor. Nossos relacionamentos são a causa das alegrias e tristezas que vivemos, porque relacionar-se é aprendizado constante. É aprender a ser como gostaríamos de ser, apesar dos outros existirem. É aprender a viver como gostaríamos de viver, apesar dos outros existirem. É aprender a se sentir bem, apesar dos outros existirem. Quando combatemos insistentemente nossos prazeres, nossos melhores sentimentos, perdemos a alegria de viver. No caso do futuro obeso, ele irá compensar esta falta de prazer que sente em sua vida por meio do prazer instantâneo que as comidas deliciosas e fartas proporcionam, na tentativa de resolver o problema. O problema é que essa maneira de lidar com a insatisfação é perigosa e pode se transformar numa doença. Quando ingerimos muito lixo como doces, refrigerantes, gorduras, excessos de farinhas brancas, carnes gordurosas, chips, sorvetes, sujamos e contaminamos uma glândula essencial para o controle do funcionamento perfeito do nosso metabolismo. Uma das funções principais desta glândula é a da saciedade.
além de ser também responsável pelas nossas emoções, a sede, o sono e a temperatura. Essa glândula faz uma conexão com o estômago. Com tanto lixo, perdemos a preciosidade desta conexão. A vida piora, porque ao nos desconectar do estômago e das emoções, somos capazes de comer qualquer coisa, também somos capazes de aceitar qualquer coisa. Nos tornamos flácidos, de corpo e alma. E se inicia um ciclo vicioso que nos levará à obesidade. Mais insatisfeitos com nós mesmos, mais busca pelo prazer imediato. Mais comida prazerosa, mais suja e contaminada nossa glândula ficará. Mais anestesiado nosso estômago e nossas emoções. Mais atrocidades contra o nosso corpo. Mais insatisfeitos e infelizes ficamos. Mais busca pelo prazer imediato, mais comida prazerosa. Neste momento, perdemos o poder de selecionar o que é melhor para nós mesmos, porque estamos sofrendo o efeito anestésico em que tudo fica mais leve para sentir, embora o corpo esteja cada vez mais pesado. Pronto, agora estamos dentro de uma situação realmente difícil. Neste momento, a situação está bem pior do que no começo, onde só era preciso aceitar e apoiar o que sentíamos. O tempo não vai se encarregar disso. Se fosse assim, as pessoas mais velhas seriam mais felizes, saudáveis e magras, e não é o que vemos por aí. A medicina ainda não conseguiu resolver o problema da obesidade, porque esta questão é muito sutil. Acontece energeticamente. Então, o que precisamos fazer? Dieta? Tomar remédio para emagrecer? Exercícios? Cirurgias? Primeiro, purificar essa glândula para que ela dê sinais ao estômago e ele comece a sentir e selecionar o que se deve ou não comer. Depois, reaprender a escutar as emoções e respeitar a si mesmo, permitindo ter prazer e alegria em viver. Você pode descobrir que adora dançar, correr, viajar, pintar, escrever, cozinhar. Por último, fortalecer essa percepção, dando valor a pequenos gestos que você faz a seu favor e prestando atenção às escolhas que direcionam sua vida, contribuindo diariamente com o seu bem-estar, movimentando-se, mudando hábitos, incluindo coisas no seu dia a dia. E enfim, com tudo isso resolvido, cada pessoa busca sua maneira prazerosa de emagrecer, procurando uma dieta que lhe agrade, o exercício mais divertido, companhias mais compensadoras. E essa é a fórmula perfeita para a cura da obesidade. Quanto mais satisfeitos com nós mesmos, mais busca pelo prazer verdadeiro, mais comidas saudáveis, mais limpa e pura nossa glândula, mais sensível nosso estômago e nossas emoções, mais exigentes em nossas atitudes, mais satisfeitos e felizes ficamos, mais busca pelo prazer verdadeiro, mais comidas saudáveis. Um ciclo virtuoso de saúde, satisfação e beleza. Você sabe o que é diabetes? O diabetes é um distúrbio metabólico que se caracteriza por um nível alto de glicose no sangue. A cada dia, o número de pessoas com essa condição aumenta. Para se ter uma ideia, a cada 11 pessoas adultas, uma tem diabetes. São aproximadamente 425 milhões de adultos, o que corresponde a quase 8,8% da população mundial. Estima-se que em menos de 30 anos, essa população subirá para 629 milhões. Hoje, no Brasil, são aproximadamente 12,5 milhões de pessoas com diabetes. O mais preocupante disso tudo é que praticamente metade dessa população não sabe que tem essa condição. Nós precisamos de glicose para termos energia. Na digestão, os carboidratos que comemos são quebrados e transformados nesse tipo de açúcar. Para que esse combustível possa ser utilizado, é necessária a ação de um hormônio produzido pelo pâncreas chamado insulina, que é responsável por fazer com que a glicose entre nas células. Há dois tipos principais de diabetes, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é uma doença autoimune. Ele acontece quando perdemos a capacidade de produzir insulina por um problema no sistema imunológico, impedindo a glicose de entrar nas células. Agora, se você tem o diabetes tipo 2, as coisas se passam de uma maneira um pouco diferente. Duas coisas podem estar acontecendo.
Ou o seu corpo está produzindo pouca insulina, ou há algum defeito na ação dela sobre as células do corpo, o que é conhecido como resistência à insulina. Há ainda outros tipos de diabetes, como o diabetes gestacional, no qual há o aumento da resistência à ação da insulina durante a gestação, o que pode persistir ou não após o parto. Além desses, existem outros tipos mais raros de diabetes, mas o que todos têm em comum são os riscos à saúde que o acúmulo de glicose pode causar. O diabetes causa uma série de sintomas. Você pode se sentir muito cansado, além de ir frequentemente ao banheiro e, consequentemente, sentir muita sede. Além disso, você também pode perder peso, contrair infecções e ter uma cicatrização muito lenta. Formigamento nas mãos e nos pés e a visão embaçada também são sintomas frequentes. Se você tem diabetes, é fundamental seguir as orientações do seu médico. O monitoramento da glicose é muito importante para garantir sua qualidade de vida. Com uma boa alimentação e a prática de exercícios físicos, é possível ter uma vida saudável e feliz com diabetes. O diabetes tipo 2 demora para dar sintomas. Portanto, existe uma espécie de janela de oportunidade em que é possível atuar para que a doença demore mais ou nem chegue a se instalar. Essa janela, que alguns chamam de pré-diabetes, o nome não é muito próprio, mas é o que se usa, é uma condição caracterizada por uma taxa de glicose no sangue elevada, mas já está acima do normal, mas não a ponto de se diagnosticar o diabetes do tipo 2. Nessa fase, a pessoa leva a vida sem apresentar qualquer sintoma. Por essa razão, é importante realizar exames periódicos para medir a glicemia, principalmente a partir dos 45 anos, e em casos de sobrepeso, obesidade, histórico familiar de diabetes, pressão alta e alterações nos níveis de colesterol. Diagnosticado o pré-diabetes, se nada for feito, a estimativa é que provavelmente a pessoa terá diabetes tipo 2 num prazo de cerca de 10 anos no máximo. Mas se forem adotadas algumas medidas, esse quadro pode ser revertido. A melhor forma é mudar o estilo de vida. No caso de sobrepeso e obesidade, evidentemente, é perder peso, com atividade física regular, 30 minutos por dia, 5 vezes por semana, e dieta equilibrada, que contenha pouco carboidrato e pouca gordura. Os estudos mostram que a adoção desses hábitos pode até ser mais eficaz do que os medicamentos para reverter o quadro, para fazer tudo voltar à normalidade. Mas é fundamental ter acompanhamento médico, porque às vezes é preciso usar medicamentos para levar os níveis de açúcar de volta à normalidade. E é melhor tomá-los nessa fase do que depois da instalação de uma doença que exigirá tratamentos complexos, com medicamentos que serão tomados pela vida inteira. Olá, amigos do YouTube. Vou responder a pergunta do Tayan Alves. Ele diz: Drauzio, queria que você falasse um pouco sobre resistência à insulina. Queria saber se só com a alimentação e o remédio prescrito pelo profissional pode abaixar os níveis de insulina no corpo e quais os cuidados que devo tomar para não ficar com a doença principal, que é o diabetes. Tayan, tem um pouquinho de confusão na sua pergunta. A glicose é essencial para o funcionamento das células. Sem glicose, as células não funcionam. Só que a glicose é incapaz de entrar na célula sozinha. A célula é impermeável à glicose. Ela precisa da insulina presente para abrir a membrana de modo que a glicose consiga entrar. A insulina é como uma chave que abre a porta da célula para a entrada da glicose, que aí vai fornecer energia para o funcionamento dessa célula. O que acontece na resistência à insulina? Na resistência à insulina, as células se tornam mais resistentes à entrada de insulina. E isso causa problema, porque aí a glicose não consegue penetrar. O que causa a resistência à insulina? Uma série enorme de problemas pode causá-la, mas
O principal deles é a obesidade. A obesidade torna os tecidos mais resistentes à ação da insulina. E com isso, se a glicose não consegue entrar na célula em quantidade adequada, o que ela faz? Ela sobra na corrente sanguínea, ela continua circulando. Glicose em concentração mais alta na corrente sanguínea é um problema, porque os tecidos não estão acostumados com essa quantidade mais elevada. Ela vai fazer os tecidos sofrer. E alguns sofrerão mais do que outros. Quais são esses? O endotélio dos vasos, aquele tecido que reveste a parte interna dos vasos. Esses vão sofrer. Por isso é que os diabéticos correm mais riscos de derrame cerebral, ataque cardíaco, amputações. Os tecidos, as células do rim. Por isso que os diabéticos muitas vezes apresentam insuficiência renal e tem que acabar fazendo diálise. As células da retina, o que vai prejudicar a visão, especialmente dos mais velhos. As células, os neurônios, especialmente as terminações nervosas mais finas. Por isso que os diabéticos costumam ter o que a gente chama de neuropatia, que é aquela insensibilidade ou mesmo dor, geralmente nos membros inferiores. O que se recomenda para quem começa a ter uma glicemia que vai subindo? A glicemia normal é até 100. Você foi lá, fez glicose, deu abaixo de 100, está normal. De 100 a 125, a gente considera que nós estamos numa fase que alguns chamam de pré-diabetes. Não é um nome muito adequado, mas muitos chamam assim. Acima de 125, feita de manhã, em jejum, direitinho, aí você é considerado diabético. O que você tem que fazer para evitar, se você está numa fase aí meio na fronteira? Você tem que fazer comer menos carboidrato, comer menos doce, muito pouco doce, chocolate, comer pouco arroz, pouco pão, pouco macarrão e pouca batata. Então, esses carboidratos é que são o seu problema. Você não pode jogar uma grande quantidade de carboidrato na circulação, por quê? Porque aí você já estava com glicemia mais alta, vai aumentar mais ainda. Segundo, exercício físico. Porque quando você contrai os músculos, como é que o músculo contrai? Para contrair, o que ele vai consumir? Ele vai consumir glicose. E com isso você consegue equilibrar melhor a sua glicemia. E além de você tomar esses cuidados com os carboidratos e com a atividade física, não pode esquecer que a obesidade é uma causa importantíssima de diabetes. Talvez a mais importante de todas. Então não dá para comer tudo que passa pela frente. Tomando esses cuidados, atividade física, controle do peso e redução do volume de carboidratos que você ingere, você reduz o risco de desenvolver a doença. Quem tem diabetes sabe que precisa ter um cuidado especial com a alimentação, já que o excesso de glicemia no organismo, provocado pelo alto consumo de carboidratos, pode provocar uma série de complicações para a saúde. Mas afinal, você sabe quais são os alimentos permitidos e os proibidos? Tire todas as suas dúvidas agora sobre este assunto. Pessoas com diabetes são totalmente proibidas de comer doces. Verdadeiro ou falso? Falso! O açúcar é apenas um tipo de carboidrato, mas eleva a glicemia rapidamente, além de não ter nenhum valor nutricional. Por isso, os doces não estão proibidos, mas devem ser consumidos com moderação. Diabéticos podem consumir frutas, até aquelas que têm sabor bem doce. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro! Não há fruta proibida para quem tem diabetes. Até mesmo as frutas que aumentam a glicemia mais rapidamente, como o melão e a melancia, não são proibidas. Mas atenção, o mais importante é controlar o tamanho da porção. Coma uma fruta média por vez ou porção picada de em torno de 150 gramas. Bebidas alcoólicas são proibidas para as pessoas com diabetes. Verdadeiro ou falso? Falso! As bebidas alcoólicas não são proibidas para pessoas com diabetes, mas o consumo deve ser moderado. A recomendação é até 1 dose por dia para mulheres e até 2 doses para homens. Para quem usa insulina, é importante monitorar a glicemia e ingerir algum carboidrato junto com a dose.
Assim, não haverá risco de hipoglicemia pelo consumo do álcool. Os carboidratos são os grandes vilões para quem tem diabetes. Verdadeiro ou falso? Falso! O que se deve observar é a quantidade de carboidratos na mesma refeição. Com um consumo moderado, é possível manter o índice glicêmico adequado. Pessoas com diabetes podem consumir alimentos dietéticos livremente, já que têm baixa concentração de açúcares. Verdadeiro ou falso? Falso! Há casos em que a retirada do açúcar requer inclusão de outro carboidrato ou nutriente, podendo manter teor final semelhante de carboidratos ou até mais quantidade de gorduras totais. Se você não sabe ainda se tem diabetes, basta realizar um teste muito simples, que é feito com apenas uma gotinha de sangue. Com 3 minutos de espera, já é possível saber se há alteração na taxa de glicemia. Tanto o exame como o tratamento, caso o diagnóstico seja positivo, são oferecidos gratuitamente pelo SUS. O corpo humano possui uma rede extensa de vasos sanguíneos, com cerca de 100 mil quilômetros de comprimento. Através desses vasos, o sangue transporta nutrientes e oxigênio para todas as partes do corpo. A circulação sanguínea é constante e mantida pela atividade incessante do coração, que bombeia cerca de 9.500 litros de sangue diariamente. Para garantir o fluxo sanguíneo, o músculo cardíaco alterna entre ciclos de contração, sístole, e relaxamento, diástole, e é assim que a pressão surge no interior dos vasos sanguíneos. Essa pressão também é conhecida como pressão arterial, e é ela quem garante que o sangue possa circular pelos tecidos do corpo. A hipertensão arterial sistêmica é uma doença que ocorre quando os níveis de pressão arterial permanecem frequentemente elevados durante vários períodos do dia. É a protagonista nos fatores de risco para o desenvolvimento de doenças do coração, cérebro e rins. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 a cada 4 pessoas sofre desse mal. Esse número preocupa ainda mais quando se sabe que 40% das mortes por acidente vascular cerebral e 25% dos óbitos por doença arterial coronariana são devido a essa doença. Em 95% dos casos, as causas da hipertensão não são bem definidas. Entretanto, alguns fatores de risco têm relação direta com o desenvolvimento da doença. Excesso de peso e obesidade podem fazer com que a hipertensão apareça em crianças e adolescentes. Idade. Há uma ligação direta entre a idade e a elevação da pressão arterial. Ingestão de sódio. Alimentos ricos em sódio contribuem para o surgimento da hipertensão arterial. Gênero e etnia. Maior incidência de pressão alta em homens com até 50 anos de idade e em pessoas de cor não branca. Fatores genéticos. Predisposição ao desenvolvimento de hipertensão arterial sistêmica é bem estabelecida, porém ainda não há subsídios para predizer o risco de desenvolver a enfermidade. Sedentarismo. Hábitos de vida saudáveis contribuem não apenas para reduzir o risco de desenvolver hipertensão arterial sistêmica, como também no controle de pacientes diagnosticados. Por ter origem multifatorial, as possibilidades de cura são menores na maioria dos casos. Para saber se você tem hipertensão, é bastante simples. Basta aferir os níveis da pressão. Entretanto, o diagnóstico deve ser realizado sempre por um médico. Uma vez diagnosticada, a hipertensão arterial sistêmica deve ser controlada. Com o objetivo de reduzir os riscos de complicações cardiovasculares e manter um controle efetivo da pressão, o tratamento consiste em adotar hábitos de vida saudável, como a realização de atividade física regular, parar de fumar, reduzir a ingestão de sódio, perder peso, dentre outros. Em alguns casos, é necessário o uso de medicamentos para um controle adequado, visando um tratamento mais eficaz
é importante que o paciente não interrompa e siga as orientações do médico. Olá, bem-vindo. Meu nome é Tabata. Vou acompanhar você nesse encontro que o Einstein preparou sobre um tema que faz parte do dia a dia de 1/3 da população mundial adulta, cerca de 2 bilhões de pessoas: o tabagismo. A nossa equipe acredita que a informação é uma importante ferramenta para a prevenção de doenças. Por isso, desenvolvemos esse vídeo para aprimorar o seu conhecimento sobre os efeitos do cigarro. A partir de agora, você vai saber quais são os sintomas da abstinência e como a nicotina atua no sistema nervoso central. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, aproximadamente 100 mil indivíduos se tornam fumantes a cada dia. Isso se dá porque a mínima exposição à nicotina pode causar dependência. O risco é ainda maior para os adolescentes. Nessa fase da vida, as alterações cerebrais aceleradas modificam as formas neurais e fazem de um único cigarro um perigo crucial. Ao ser consumida, a nicotina provoca mudanças imediatas na fisiologia do cérebro e faz com que o sistema nervoso funcione com mais velocidade. De que forma? Ela estimula a liberação da dopamina, substância que proporciona uma enorme sensação de bem-estar. É por isso que parar de fumar não é uma decisão simples. O organismo se ressente do prazer fugaz provocado pelo cigarro. O percurso da inalação da nicotina até a liberação de dopamina dura de 7 a 19 segundos, tempo equivalente à ação de drogas como a cocaína, a heroína e até o crack. Cada vez que os níveis de dopamina começam a cair na corrente circulatória, prontamente o fumante acende um novo cigarro, sem se dar conta de que esse ato automático, apesar de manter a sensação de bem-estar, condiciona a dependência da nicotina. Para você ter uma ideia, o cérebro de uma pessoa que fuma um maço por dia recebe cerca de 200 doses de nicotina. O resultado é que, com o passar do tempo, o cérebro só poderá alcançar um estado normal com o uso rotineiro do cigarro. Considerada uma droga psicoativa pela OMS, a nicotina também aumenta a liberação de catecolaminas, compostos químicos que contraem os vasos sanguíneos e aceleram a frequência cardíaca, causando hipertensão arterial. É a famosa pressão alta. Você já ouviu falar na síndrome de abstinência? Funciona assim: quando você deixa de fumar, os efeitos da abstinência começam algumas horas depois do último cigarro e atingem um pico depois de 3 dias, cessando somente ao final de 2 ou 4 semanas. Por isso, 80% das pessoas fracassam na tentativa de largar o cigarro logo no primeiro mês. Apenas 3% permanecem abstêmias 1 ano depois. Das drogas conhecidas, a abstinência mais avassaladora é a da nicotina. Os sintomas são irritabilidade, agitação, mau humor, ansiedade, desejo, insônia, depressão, aumento de apetite, dificuldade de concentração e incapacidade de sentir prazer. A exposição repetida dos neurônios à nicotina dispara o mecanismo de tolerância ou neuroadaptação, que aumenta o número de receptores nas membranas no cérebro e faz com que o corpo passe a exigir doses cada vez mais altas dessa substância. Na rotina de um fumante, o primeiro cigarro do dia alivia os sintomas de abstinência e os demais servem para aumentar ou manter os níveis de nicotina no organismo. Ao mesmo tempo em que tem efeitos imediatos, a nicotina também é excretada rapidamente, o que gera repetição diária de crises de abstinência, alternadas com a felicidade de ficar livre desses transtornos. Estados de humor desagradáveis, ansiedade e irritação de qualquer origem são lidos pelo cérebro como falta de nicotina e urgência para fumar. Os efeitos da nicotina podem variar de acordo com o sexo? Sim. O comportamento da maior parte das mulheres fumantes se caracteriza pelo condicionamento operante, alívio da ansiedade e estados de humor negativos, enquanto dos homens, pelos estímulos farmacológicos da droga. As estatísticas demonstram que os homens regulam as doses de nicotina com mais precisão e conseguem parar de fumar com menos sofrimento. Como são os dias que se seguem à decisão de parar de fumar? Nas primeiras 48 horas, as crises correm umas após as outras, até atingirem frequência e duração máximas. Nesse período, o indivíduo sofre todos os sintomas da abstinência, alternando episódios de apatia com comportamentos agressivos. A partir do 3º dia, a constância das crises e a amplitude dos sintomas diminuem gradualmente. À medida que as semanas passam, o desejo de fumar continua a se manifestar, mas vai embora cada vez mais rápido. Aproximadamente 6 meses depois, a maioria dos indivíduos já conseguem passar períodos sem lembrar da existência do cigarro. Os neurônios começam a se libertar da dependência que os sucessivos impactos de nicotina causaram no organismo. Por fim, é importante lembrar que a síndrome de abstinência não é perigosa.
é um estado desconfortável, porém temporário, que todas as pessoas que desejam se libertar do vício do cigarro precisam enfrentar com muita coragem e persistência. Depois dos 60, já viveu tudo o que podia. Velho não pode fazer esforço, tem que repousar. Depois de uma certa idade, nem deve dar mais vontade de namorar, né? Quando envelhece, já aprendeu tudo o que tinha para aprender. Se você tem 60 anos ou mais, chegou às idades mais avançadas e a vida pode continuar a ser bastante atrativa. Procure reservar um tempo para atividades físicas. Caminhar, nadar, andar de bicicleta, ir a pé até a padaria. Além de ajudar com a saúde, a prática de exercícios pode ser uma chance de fazer amigos e sociabilizar. Mas cuidado com a segurança. Prefira caminhos planos e à sombra. Use roupas e sapatos adequados para não sentir frio, calor ou escorregar. Se necessário, use um apoio. Olhe-se no espelho. Toda a sua imagem reflete o que viveu. A experiência faz de você uma pessoa necessária e inspiradora. Ensine o que sabe. Aprenda coisas novas. Gostar de si mesmo é fundamental para lutar contra a solidão e a tristeza. Tabagismo e inatividade são prejudiciais para o envelhecimento saudável. Não esqueça de fazer o acompanhamento médico necessário nas unidades de saúde. O Brasil tem cerca de 29 milhões de idosos. Se você é jovem e convive com um deles, faça companhia. Escute, valorize suas experiências. Pense que um dia você também pode querer essa amizade. Quem é o médico de família e comunidade? O médico de família e comunidade é aquele médico que se especializou em cuidar das pessoas, independente da idade, sexo ou do tipo de problema que elas tenham. Ou seja, não são especialistas em órgãos isolados ou doenças, mas sim especialistas em gente. Na medicina de família e comunidade, a pessoa é vista como um todo e não vai ser reduzida às suas doenças ou sintomas. Sentimentos e expectativas, as melhores evidências científicas, o contexto familiar e social são considerados no cuidado, para que as recomendações dos médicos sejam personalizadas e efetivas. Outra característica do médico de família e comunidade é o acompanhamento das pessoas ao longo das suas vidas, e não apenas em uma consulta pontual. Assim, realizam atendimentos desde a concepção até os últimos instantes da vida. Dos seus pacientes, não conhecem somente as doenças, mas conhecem também suas casas, suas famílias, seus vizinhos e comunidade. Atendem em ambulatórios, clínicas e hospitais, mas também fazem visitas domiciliares e atividades comunitárias. Por isso, quase todos os problemas que chegam aos médicos de família e comunidade costumam ser resolvidos sem encaminhamentos. Quando o médico de família precisa do apoio de outro especialista para resolver os problemas, ele faz um encaminhamento mais adequado e ainda assim continua acompanhando seus pacientes, fazendo o que chamamos de coordenação do cuidado. Normalmente, esses médicos trabalham perto das pessoas, seja na zona urbana ou rural, facilitando o acesso, sendo quase sempre o primeiro contato das pessoas com o sistema de saúde. Países conhecidos pela qualidade de seu sistema de saúde, como Inglaterra, Canadá, Espanha, Holanda e Austrália, têm seus médicos de família e comunidade como elemento central para oferecer cuidados de qualidade à população. No Brasil, boa parte da população já conta com um desses especialistas para os seus cuidados. Hoje, 5 de dezembro, comemoramos o Dia Nacional do Médico de Família e Comunidade. E você? Já tem um médico de família e comunidade para chamar de seu?
Você deve conhecer muitas pessoas que bebem regularmente sem enfrentar problemas maiores. Conseguem trabalhar normalmente, beber em reuniões sociais sem causar constrangimento para os amigos e familiares. Mas há aqueles que exageram a ponto de transformar o ato de beber numa compulsão, que se torna o afazer central de suas vidas. Passam a enfrentar doenças graves e problemas de convivência que contaminam a vida familiar, as relações sociais e as atividades profissionais. Quando isso acontece, estamos diante do alcoolismo. Estudos realizados em diversos países revelam que 10 a 15% dos adultos fazem uso compulsivo do álcool. Pode-se definir alcoolismo como uma manifestação de pelo menos 3 desses problemas. Tolerância, demorar cada vez mais para sentir os efeitos do álcool. Crises de abstinência. Reduzir ou interromper atividades importantes por causa do álcool. Beber por mais tempo que o planejado. Desejar insistentemente parar. Cólera, uma das doenças mais antigas do mundo, ainda preocupa a humanidade. Diretamente ligada à higiene, ela é transmitida pela ingestão de água ou alimentos contaminados. A cólera pode matar. Os sintomas mais comuns são diarreia, náusea e vômitos. Isso causa uma série de consequências. A desidratação, que precisa ser tratada rapidamente. O tratamento é baseado na reidratação dos pacientes. A cólera tem cura. E também há formas de se prevenir. As dicas são: lave sempre as mãos com sabão e água limpa, principalmente antes de preparar ou ingerir alimentos e após ir ao banheiro. Lave e desinfete as superfícies, utensílios e equipamentos usados na preparação de alimentos. Proteja os alimentos e as áreas da cozinha contra insetos, animais de estimação e outros animais. Beba apenas água filtrada ou tratada e bem armazenada. Não utilize água de riachos, rios, cacimbas ou poços contaminados para banhar ou beber. Evite o consumo de alimentos crus ou mal cozidos, principalmente os frutos do mar. Ensaque e mantenha a tampa do lixo sempre fechada. Use sempre o vaso sanitário, mas se não for possível, enterre as fezes sempre longe dos cursos de água. Saiba mais em saude.gov.br/cólera. Você sabe o que é cirrose? É uma doença que surge quando há formação de tecidos de cicatrização no lugar das células saudáveis do fígado. Isso causa uma sobrecarga ou irritação que impacta na estrutura e funcionamento correto do órgão, como, por exemplo, ajudar na digestão de alimentos, metabolizar o colesterol, o álcool e alguns medicamentos. E o que causa cirrose? Uso abusivo de álcool, hepatites tipos B e C, uso prolongado de alguns medicamentos, doenças biliares, autoimunes e genéticas, diabetes, sobrepeso, colesterol alto e até hipertensão também podem desencadear a doença. A fase inicial da doença costuma ser silenciosa. Em casos avançados, os sintomas mais comuns são olhos e pele amarelos, fadiga, perda de cabelo, cansaço, inchaço principalmente nas pernas, dor no abdômen, aumento no tamanho do fígado, urina escura, emagrecimento e vômitos. A cirrose não tem cura, mas tratar é importante para conter o avanço da doença. O diagnóstico precoce é feito por exames laboratoriais que avaliam a função do fígado e exames de imagem para verificar a extensão da cirrose. Em casos mais graves, só o transplante de fígado pode ajudar no tratamento. São medidas importantes para ficar bem longe da cirrose: manter a caderneta de vacinação em dia, ter uma alimentação saudável e praticar atividades físicas, evitar o consumo de álcool e anabolizantes, usar medicamentos apenas quando for necessário e sempre utilizar seringas descartáveis. Cuide-se! O SUS oferta prevenção, diagnóstico e tratamento. A
A asma é uma inflamação dos brônquios sem causa aparente, está entre as doenças respiratórias mais comuns do mundo. As principais características da asma são dificuldade de respirar, chiado, aperto no peito, respiração curta e rápida. Quem vive com asma deve evitar poeira, barata, ácaros, fungos, variações climáticas, infecções virais. Não existe cura para a doença, mas é possível controlar as crises e até prevenir que elas aconteçam com algumas medidas simples. Mantenha o ambiente limpo, evite acúmulo de sujeira ou poeira, tome sol. A falta de vitamina D está relacionada a uma série de doenças do aparelho imunológico, como a asma. Evite cheiros fortes. Tome a vacina da gripe. Não fume. Se agasalhe, principalmente no frio. Pratique atividades físicas regularmente. Tenha alimentação saudável. Beba bastante água. Mantenha o peso ideal. Apesar de não ter cura, a asma pode ser controlada e o tratamento é oferecido gratuitamente pelo SUS. Para isso, basta ir até uma unidade básica de saúde. Lá, o paciente irá receber todas as orientações relacionadas ao tratamento e à prevenção de crises. A malária é uma doença infecciosa transmitida por mosquitos, que no Brasil preocupa especialmente os estados do norte na região amazônica. A doença tem tratamento, mas se não for diagnosticada e tratada, pode até matar. Por isso, atenção aos sintomas. Febre alta que vai e vem durante alguns dias, calafrios, tremores, sudorese, dor de cabeça que desaparece e volta por várias vezes. Além disso, algumas pessoas também sentem enjoo, vômitos, cansaço e falta de apetite. A transmissão da malária acontece apenas pelo mosquito, ou seja, uma pessoa não é capaz de transmitir a doença para outra pessoa. As picadas do mosquito acontecem geralmente ao entardecer e ao amanhecer. O diagnóstico da malária é feito por meio de exames de sangue ou teste rápido. Se confirmada a doença, o paciente recebe medicação oferecida pelo SUS, que deve ser usada até o fim do tratamento, mesmo com o desaparecimento dos sintomas. Casos graves ficam em observação no hospital. O tratamento depende da idade do paciente, de gravidez ou problemas de saúde. Não existe vacina contra a malária. Para se prevenir, é recomendado usar mosquiteiros e repelentes, usar roupas que protejam pernas e braços, usar telas em portas e janelas. Para saber mais sobre a doença, acesse saude.gov.br/malária. Sabe quando uma situação social ou emocional é tão intensa que chega a dar dor de estômago? Muitas pessoas chamam isso de gastrite nervosa. A verdade é que gastrite é uma inflamação, causada geralmente por bactérias, bebidas alcoólicas ou medicamentos. Mas o emocional pode sim influenciar nas doenças estomacais. E a principal forma de prevenção é cuidar bem das emoções e da alimentação. Observe quais alimentos não fazem bem a você e evite consumi-los. Prefira uma alimentação leve e balanceada. Dessa forma, se o seu estômago refletir o estresse, o risco de doenças estomacais é bem menor. A gastrite nervosa, embora não seja uma inflamação, precisa de tratamento. A principal forma é identificar a causa do estresse. Se você sente dores de estômago em situações de estresse, observe a sua rotina e o que anda comendo. Procure um profissional de saúde, inclusive um psicólogo. Afaste-se das situações que incomodam. O corpo pode refletir os problemas emocionais. Se isso acontecer, procure uma unidade de saúde. O SUS oferece tratamentos gratuitos para o corpo e para o emocional. Mais informações no blog da saúde. Você sabia que a hanseníase é considerada uma das doenças mais antigas da humanidade?
Os registros históricos indicam que ela surgiu na África e na Ásia há mais de 2.600 anos. A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa que afeta a pele e os nervos. Acontece em qualquer pessoa que esteja exposta à bactéria causadora por muito tempo. Sua transmissão é feita pelo ar, com espirros ou tosse de uma pessoa infectada, mas é preciso uma exposição prolongada para que essa transmissão de fato aconteça. E pode demorar até 7 anos para que os primeiros sintomas apareçam. Mas atenção! Só transmite a hanseníase pacientes que não estão em tratamento. Atenção para os sintomas da doença. Manchas pelo corpo. Elas podem ser brancas, vermelhas ou marrons e ficam insensíveis à temperatura, frio ou calor, e à dor. As áreas afetadas mais comuns são as extremidades das mãos e dos pés, o rosto, as orelhas, o tronco, as nádegas e pernas. Regiões da pele secas e sem suor. Queda de pelos na sobrancelha e sensação de formigamento. Dor e sensação de choque, fisgadas e agulhadas ao longo dos braços e das pernas. Mãos e pés inchados e redução na força dos músculos das mãos, pés e face. Úlceras de pernas e pés. Caroços no corpo que podem ser avermelhados e dolorosos. Febre, inchaço e dor nas juntas. Nariz entupido, com sangramento, ressecado e com ferida. E olhos ressecados. Há 20 anos, a hanseníase tem cura e tratamento. Se você notar qualquer destes sintomas, procure imediatamente uma unidade de saúde. O tratamento é feito com medicações que devem ser indicadas caso a caso. Por isso, a avaliação do profissional de saúde é fundamental. Se não tratada, além de ser contagiosa, a hanseníase pode trazer problemas graves e até deixar a pessoa incapacitada. A melhor forma de prevenir as sequelas da hanseníase é o diagnóstico precoce. O SUS oferece exames e tratamentos para todas as fases da doença. Temperaturas mais amenas e queda na umidade relativa do ar. Clima propício para a transmissão de vírus e proliferação de fungos e bactérias. Este é o outono, estação onde é comum o agravamento de doenças respiratórias e alergias. Por isso, alguns cuidados básicos precisam ser tomados. A principal recomendação é não ficar em locais com grande aglomeração de pessoas. Para evitar viroses como a gripe, é indispensável a vacinação dos chamados grupos de risco, como idosos, gestantes e crianças de até 5 anos. Pessoas que vivem com asma e outras doenças respiratórias não podem esquecer da medicação e de forma correta, de acordo com a prescrição médica. Não se automedicar é outra importante dica. E a qualquer sintoma persistente, procure uma unidade de saúde. Os sintomas de doenças típicas do outono costumam desaparecer em até 7 dias. Na maioria das vezes, assim são os sintomas das hepatites virais. A doença provoca inflamação no fígado e, quando não descoberta precocemente, pode levar ao câncer e à cirrose. Existem vários tipos de hepatite: A, B, C, D e E. Elas são divididas de acordo com o tipo de vírus e formas de transmissão. No Brasil, a mais prevalente é a hepatite C, com 62% dos casos. O tipo C também é responsável por 76% das mortes de hepatites. Como os sintomas são silenciosos, é preciso fazer exames periódicos para diagnosticar a doença. Testes rápidos para os tipos B e C são oferecidos em unidades de saúde para todas as pessoas, e o resultado sai na hora. Gestantes precisam ter um acompanhamento especial e fazer os exames ao longo do pré-natal. O cuidado deve ser redobrado, pois a mãe com hepatite pode transmitir a doença ao bebê. Previna-se com hábitos de higiene
e evite compartilhar seringas, agulhas, lâminas, alicates de unha e outros objetos que furam ou cortam. E use camisinha em todas as relações sexuais. Contra os tipos A, B e D, a principal forma de prevenção é a vacina. Para a hepatite A, ela é aplicada em crianças com até 5 anos. Já a tipo B, todo mundo, independente da idade, deve tomar. As hepatites têm tratamento gratuito pelo SUS. Os medicamentos curam mais de 95% dos casos de hepatite C, quando o tratamento é completo e precoce. Já as hepatites B e D podem ser controladas, evitando o progresso da doença. Saiba mais em saude.gov.br/hepatites. As chuvas não trazem somente refresco para os dias de calor, elas também podem favorecer a proliferação de algumas infecções graves, como a leptospirose. A leptospirose é transmitida pela urina de ratos, bois, porcos, cavalos e outros animais, principalmente por ocasião das enchentes. Qualquer pessoa que tiver contato com a água ou lama pode ser contaminada. A doença, se não for diagnosticada rapidamente, pode se agravar, podendo até matar. Por isso, atenção! Caso note um ou mais desses sinais, procure imediatamente uma unidade de saúde. Febre, dor de cabeça, dores pelo corpo, principalmente nas panturrilhas, vômitos, diarreia, tosse, pele e olhos amarelados. Você pode evitar a contaminação da doença com as seguintes medidas de prevenção. Evite o contato com água ou lama de enchentes. Impeça que crianças nadem ou brinquem nessas águas de lama de enchentes. Pessoas que trabalham na limpeza de lama, entulhos e desentupimento de esgoto devem usar botas e luvas de borracha ou sacos plásticos duplos amarrados nas mãos e nos pés. Utilize água sanitária para limpar e desinfetar locais e objetos que entrarem em contato com água ou lama contaminada. Acondicione e armazene o lixo adequadamente. Mantenha caixas d'água vedadas e limpas. Não existe vacinação contra a leptospirose para humanos no Brasil, mas o tratamento é oferecido gratuitamente pelo SUS. Para saber mais, acesse saude.gov.br/leptospirose. O que você sabe sobre a meningite? A meningite é uma infecção grave que ataca as nossas meninges. As meninges são as membranas que revestem e protegem o sistema nervoso central, a medula espinhal, o tronco encefálico e o encéfalo. Essa infecção pode ser causada por bactérias, vírus, fungos ou parasitas. A meningite bacteriana é transmitida pelas vias respiratórias. Já na meningite viral, a transmissão é fecal-oral, quando o vírus é eliminado nas fezes do paciente, contamina a água ou alimentos e pode entrar em contato com a pessoa através das mãos. Independentemente do tipo de meningite, os sintomas são febre alta iniciada subitamente, dor de cabeça, rigidez no pescoço, mal-estar, náuseas e vômitos, intolerância à luz, confusão mental. Em casos mais graves da doença podem surgir convulsões, delírios, tremores e coma. Qualquer pessoa de qualquer idade pode ter meningite, mas crianças menores de 5 anos, especialmente os bebês de até 1 ano, estão mais vulneráveis à doença. O SUS disponibiliza vacinas para as principais causas de meningites bacterianas: meningocócica C, pneumocócica valente, pentavalente e BCG. Todas essas vacinas estão previstas no calendário nacional de vacinação. A meningite pode matar. Por isso, a qualquer sinal, é preciso procurar atendimento médico o mais rápido possível para aumentar as chances de cura. Quer saber mais? Então acesse saude.gov.br/meningite. Lúpus é uma doença inflamatória autoimune. O próprio organismo ataca órgãos e tecidos.
Mulheres em idade fértil, dos 30 aos 40 anos, são a maioria dos pacientes, cerca de 7 a 9 mulheres para cada homem. Em 2018, estima-se que existam mais de 60 mil pacientes de lúpus no Brasil. É a doença que mais gera internação em pacientes na área de reumatologia. Desde a década de 50, calcula-se que a taxa de sobrevivência ao lúpus subiu de 50% para 90%. A melhoria no índice de sobrevivência e na qualidade de vida dos pacientes do lúpus representa o avanço nos estudos e tratamento na área. O especialista Rodrigo Aires informa sobre como reconhecer os sintomas do lúpus. É uma doença que pode afetar qualquer órgão e tecido. Ela gosta de afetar principalmente a pele, dando uma sensibilidade exagerada da pele ao sol, uma vermelhidão nessa região da bochecha, que é conhecido como uma lesão como ágata de borboleta, dores articulares que não melhoram com repouso e qualquer manifestação que possa simular uma infecção de órgãos internos. O lúpus pode levar à morte do paciente em até 5 anos após o diagnóstico. O tratamento correto e contínuo é a única forma de manter a qualidade de vida dos pacientes e evitar sequelas e até a morte. O tratamento da doença é a gente usar remédios justamente para tentar regular essa autoagressividade, essa autoimunidade do nosso organismo, já que nós não podemos trocar o sistema imunológico e também não podemos trocar todos os órgãos. Então nós precisamos fazer com que eles convivam em harmonia. E isso é possível com o uso de medicamentos para controlar essa autoimunidade. É um grupo de remédios chamado de imunossupressores, porque eles suprimem essa resposta exagerada à medicação. É justamente essas medicações que vão proporcionar o retorno da qualidade de vida, a expectativa de vida semelhante à da população normal. Não abandone o tratamento. Conviva com o lúpus da melhor forma possível. O SUS oferece o tratamento. Procure a unidade de saúde mais próxima para informações. A filariose ou elefantíase é uma doença crônica que incapacita o paciente a longo prazo ou de forma permanente. A elefantíase é causada pela larva de um verme que os mosquitos comuns carregam. A transmissão ocorre quando um mosquito infectado pica um indivíduo e as larvas entram na pele e lá dentro começam a se desenvolver até a fase adulta. A principal característica da doença é o acúmulo de líquidos em algumas partes do corpo, como pernas, braços, seios e saco escrotal. O inchaço deixa o local afetado com aspecto exagerado, daí o nome elefantíase, e pode incapacitar a pessoa permanentemente. Assim como a dengue é causada por um vírus que o Aedes aegypti carrega, a elefantíase é causada pela larva de um verme que os mosquitos comuns carregam. O tratamento é feito por meio de medicamentos e varia caso a caso. Se você notar inchaços incomuns nos membros, seios ou saco escrotal, vá imediatamente a uma unidade de saúde. No Brasil, as áreas endêmicas de elefantíase se restringem a Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Paulista, e municípios na região metropolitana de Pernambuco. Para mais informações ou se for viajar para áreas endêmicas fora do país, procure orientação nas unidades de saúde ou acesse portalms.saude.gov.br. Quem é o médico de família e comunidade? O médico de família e comunidade é aquele médico que se especializou em cuidar das pessoas, independente da idade, sexo ou do tipo de problema que elas tenham. Ou seja, não são especialistas em órgãos isolados ou doenças, mas sim especialistas em gente. Na medicina de família e comunidade, a pessoa é vista como um todo e não vai ser reduzida às suas doenças ou sintomas. Sentimentos e expectativas, as melhores evidências científicas, o contexto familiar e social são considerados no cuidado, para que as recomendações dos médicos sejam personalizadas e efetivas.
Outra característica do médico de família e comunidade é o acompanhamento das pessoas ao longo das suas vidas e não apenas em uma consulta pontual. Assim, realizam atendimentos desde a concepção até os últimos instantes da vida. Dos seus pacientes, não conhecem somente as doenças, mas conhecem também suas casas, suas famílias, seus vizinhos e comunidade. Atendem em ambulatórios, clínicas e hospitais, mas também fazem visitas domiciliares e atividades comunitárias. Por isso, quase todos os problemas que chegam aos médicos de família e comunidade costumam ser resolvidos sem encaminhamentos. Quando o médico de família precisa do apoio de outro especialista para resolver os problemas, ele faz um encaminhamento mais adequado e ainda assim continua acompanhando seus pacientes, fazendo o que chamamos de coordenação do cuidado. Normalmente, esses médicos trabalham perto das pessoas, seja na zona urbana ou rural, facilitando o acesso, sendo quase sempre o primeiro contato das pessoas com o sistema de saúde. Países conhecidos pela qualidade de seus sistemas de saúde, como Inglaterra, Canadá, Espanha, Holanda e Austrália, têm seus médicos de família e comunidade como elemento central para oferecer cuidados de qualidade à população. No Brasil, boa parte da população já conta com um desses especialistas para os seus cuidados. Hoje, 5 de dezembro, comemoramos o Dia Nacional do Médico de Família e Comunidade. E você? Já tem um médico de família e comunidade para chamar de seu? Nós já falamos sobre o que são emoções e como elas podem afetar drasticamente a vida de alguém. As emoções também têm um papel importante na condição que chamamos de transtorno de personalidade borderline ou limítrofe. Como falaremos pela primeira vez sobre um transtorno de personalidade, vale a pena antes entender o que é isso. Os transtornos de personalidade são padrões de sentimentos e ações inflexíveis e estáveis, que diferem muito das expectativas da cultura local e levam a pessoa a muito sofrimento e prejuízo. O DSM lista 10 diferentes transtornos de personalidade, que são organizados em grupos, e entre esses transtornos está o transtorno de personalidade borderline. As suas principais características são uma grande instabilidade nas emoções, relações, comportamentos e autoimagem. Pessoas com esse diagnóstico podem ter reações extremas diante da possibilidade de ser abandonada, mudar de maneira rápida e extrema suas emoções e agir de maneira muito impulsiva em diferentes contextos. Também é comum que tenha sentimentos frequentes de vazio, tédio, além de ameaças e tentativas de suicídio e automutilação. Em situações de muito estresse, é possível que a pessoa tenha ideação paranoide, ou seja, comece a desconfiar exageradamente de pessoas, ou sintomas dissociativos, como perder o contato com a realidade. Como pessoas com esse diagnóstico vivenciam emoções muito intensas e instáveis, qualquer sinal de possível abandono pode levar a pessoa a sentimentos incontroláveis de raiva e se comportar agressivamente. Muita gente confunde o transtorno bipolar, do qual já falamos aqui, com borderline. A principal diferença é que as mudanças nas emoções são mais rápidas no borderline do que no bipolar. Uma mudança emocional pode durar semanas ou meses no transtorno bipolar, enquanto podem ocorrer várias mudanças emocionais em um único dia quando estamos falando do borderline. O borderline se relaciona com uma maior chance de abuso de drogas, comportamentos impulsivos, perigosos e suicidas. É comum que os sintomas de borderline surjam na adolescência ou início da fase adulta e sejam estáveis ao longo da vida. Por isso, a pessoa costuma ter sua vida afetiva, profissional e social prejudicada de maneira prolongada. Muitos fatores podem desencadear os sintomas. Parentes de alguém com diagnóstico de borderline têm cerca de 5 vezes mais chance de também desenvolver o transtorno do que a população em geral. Uma infância que envolva alguma forma constante de abuso, negligência, experiências estressantes ou instabilidade familiar também se relacionam com maiores chances de desenvolver os sintomas.
Pessoas com esse transtorno tendem a possuir um volume menor de certas partes do cérebro, como a amígdala e o hipocampo. E olha que coincidência, essas duas áreas se relacionam bastante com a regulação das emoções, sendo que o hipocampo é especialmente importante no controle da agressividade e impulsividade. E também já se observou um volume menor de outras partes, como o córtex orbitofrontal. Essa área se relaciona com a percepção de emoções, empatia, avaliação de consequências das próprias ações e tanto na aprendizagem quanto no controle de comportamentos socialmente adequados, dentre outras coisas. Como essas partes do cérebro e outras estão fortemente ligadas aos problemas mais comuns que alguém com borderline enfrenta, muitos cientistas acreditam que conhecer mais sobre a estrutura e o funcionamento do cérebro dessas pessoas vai ser importante para entender melhor esse transtorno. Diferentes tipos de tratamento foram desenvolvidos para ajudar pessoas com esse diagnóstico a viver suas vidas de maneira mais satisfatória e funcional. As opções de tratamento, assim como é o caso de praticamente todos os transtornos mentais que já citamos aqui, podem envolver medicações, psicoterapia, intervenções com a família, dentre outras coisas. Quantas pessoas você conhece que têm uma vida profissional intensa, repleta de responsabilidades, onde as tarefas parecem que nunca vão ser concluídas? Talvez até você mesmo tenha se identificado e percebido que essa rotina desgastante seja responsável por provocar problemas psicológicos. A síndrome de burnout, por exemplo, vem do inglês e, seguindo uma tradução livre, significa esgotamento. E o principal sintoma é um cansaço intenso físico e mental provocado pela alta carga de trabalho. Para evitar esse transtorno e até mesmo um colapso, a primeira atitude a ser feita é diminuir o estresse e a pressão no trabalho. Confira algumas estratégias que podem te ajudar nesse processo. Defina pequenos objetivos na vida profissional e pessoal. Participe de atividades de lazer com amigos e familiares. Faça atividades que fujam à rotina diária, como passear, comer em restaurante ou ir ao cinema. Converse com alguém de confiança sobre o que se está sentindo. Faça atividades físicas regulares. Pode ser academia, caminhada, corrida, bicicleta, remo, natação, etc. Evite consumo de bebidas alcoólicas, tabaco ou outras drogas. Essas substâncias agravam ainda mais a confusão mental. E atenção! Jamais se automedique nem tome remédios sem prescrição médica. Caso você precise de ajuda, procure uma unidade de saúde. O tratamento para problemas relacionados a transtornos mentais é oferecido gratuitamente pelo SUS. Você já bebeu água hoje? Sem ela não há vida. A hidratação é essencial para o nosso corpo. A água tem várias funções, entre elas a de eliminar o que é prejudicial para a nossa saúde. Não é preciso esperar sentir sede para beber água. O consumo deve ser distribuído em porções ao longo de todo o dia. A quantidade que precisamos ingerir depende de fatores como a idade, peso, atividade física, clima e temperatura ambiente. Quer dicas para lembrar de beber água? Use o celular como despertador para lembrá-lo de beber água. Leve com você uma garrafinha para ajudar a contar o total de água ingerida no dia. Se tem dificuldade em beber água pura, faça a saborização com rodelas de limão, abacaxi ou laranja. Você sabia que os rins integram um conjunto de órgãos responsáveis pelo equilíbrio interno do nosso corpo? São eles que eliminam grande parte das toxinas do sangue, filtrando essas impurezas para formar a urina. Os rins são um par de órgãos de cor marrom avermelhada localizados em ambos os lados da coluna vertebral. Todo o nosso sangue é filtrado várias vezes ao dia por eles, fazendo com que o sangue que passa aos rins retorne limpo ao coração e assim todas as toxinas sejam eliminadas pela urina.
Mas quando os rins não funcionam apropriadamente, as toxinas se acumulam no sangue, pois o filtro não está funcionando corretamente. As principais causas de alteração da função renal são hipertensão arterial, diabetes e infecções urinárias repetidas. Por isso, fique atento a um ou mais desses sinais. Redução do volume urinário. Urinar muitas vezes, principalmente à noite. Urina com aspecto sanguinolento. Urina com muita espuma. Dor lombar que piora ou não com movimentos. História de pedra nos rins, pressão alta, inchaço, uso crônico de certos medicamentos. Caso você tenha pressão alta, diabetes ou infecções repetidas, ou perceba algum desses sintomas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser que você já esteja ou virá a ter os rins funcionando mal. Em caso de necessidade, o SUS oferece tratamento integral para os pacientes renais crônicos, que inclui hemodiálise e, em casos mais graves, transplante de rim. Mas você pode evitar qualquer complicação nos rins com medidas simples, como evitar medicamentos que fazem mal aos órgãos, não fumar, além de manter um peso saudável e manter controlada a pressão arterial e o nível de açúcar no sangue. Manter hábitos saudáveis é a melhor forma de prevenir doenças renais. Na parte interna do pescoço, nós temos uma glândula em forma de borboleta chamada tireoide. Ela é importante na regulação hormonal e de peso, no desenvolvimento e crescimento de crianças e adolescentes. É importante também para a memória, o humor e o controle emocional. Por tudo isto, é fundamental que a tireoide esteja bem cuidada e regulada. Afinal, os hormônios que ela produz atuam em todos os sistemas do nosso organismo. Quando a produção dos hormônios da tireoide é de mais ou de menos, ela pode desequilibrar o funcionamento do corpo. Pessoas que têm tireoides que produzem hormônios em excesso sofrem de hipertiroidismo. E com esses hormônios em excesso, o organismo fica acelerado. A pessoa fala mais, anda mais rápido, fica agitada, gesticula muito, dorme pouco. O intestino pode ficar solto. É uma sensação de se ter muita energia e muito cansaço ao mesmo tempo. Quando os hormônios produzidos não são o bastante, o contrário acontece. É o hipotiroidismo. O metabolismo desacelera e o intestino não funciona bem, facilitando o ganho de peso. Cabelos, unhas e pele ficam fracos e sem brilho, ressecados. A pessoa sente-se com fadiga, cansada, sente mais frio. Nas mulheres, o ciclo menstrual se altera e há ainda o risco de infertilidade e depressão. O aumento da glândula, que tem forma de borboleta, acaba formando o que se chama de bócio. Esta condição pode ser acompanhada das disfunções hormonais, hipo- ou hipertiroidismo, ou não. Se você notar inchaço ou caroços no pescoço abaixo do pomo de Adão, conhecido popularmente como gogó, procure uma unidade de saúde. A prevenção das alterações da tireoide acontece com hábitos de vida saudáveis e alimentação balanceada. Para saber mais, acesse saude.gov.br/tireoide. Quem é o médico de família e comunidade? O médico de família e comunidade é aquele médico que se especializou em cuidar das pessoas, independente da idade, sexo ou do tipo de problema que elas tenham. Ou seja, não são especialistas em órgãos isolados ou doenças, mas sim especialistas em gente. Na medicina de família e comunidade, a pessoa é vista como um todo e não vai ser reduzida às suas doenças ou sintomas.
sentimentos e expectativas, as melhores evidências científicas, o contexto familiar e social são considerados no cuidado, para que as recomendações dos médicos sejam personalizadas e efetivas. Outra característica do médico de família e comunidade é o acompanhamento das pessoas ao longo das suas vidas, e não apenas em uma consulta pontual. Assim, realizam atendimentos desde a concepção até os últimos instantes da vida. Dos seus pacientes, não conhecem somente as doenças, mas conhecem também suas casas, suas famílias, seus vizinhos e comunidade. Atendem em ambulatórios, clínicas e hospitais, mas também fazem visitas domiciliares e atividades comunitárias. Por isso, quase todos os problemas que chegam aos médicos de família e comunidade costumam ser resolvidos sem encaminhamentos. Quando o médico de família precisa do apoio de outro especialista para resolver os problemas, ele faz um encaminhamento mais adequado e ainda assim continua acompanhando seus pacientes, fazendo o que chamamos de coordenação do cuidado. Normalmente, esses médicos trabalham perto das pessoas, seja na zona urbana ou rural, facilitando o acesso, sendo quase sempre o primeiro contato das pessoas com o sistema de saúde. Países conhecidos pela qualidade de seu sistema de saúde, como Inglaterra, Canadá, Espanha, Holanda e Austrália, têm seus médicos de família e comunidade como elemento central para oferecer cuidados de qualidade à população. No Brasil, boa parte da população já conta com um desses especialistas para os seus cuidados. Hoje, 5 de dezembro, comemoramos o Dia Nacional do Médico de Família e Comunidade. E você? Já tem um médico de família e comunidade para chamar de seu? Cobras, escorpiões, aranhas, abelhas, lacraias e outros animais venenosos conhecidos como animais peçonhentos são facilmente encontrados no Brasil. O problema é que muitas vezes eles saem do ambiente em que vivem e invadem as cidades. Por isso, a população fica sempre em risco de sofrer acidentes, já que eles têm a capacidade de envenenar as vítimas. E é exatamente no verão que corremos mais risco, porque o calor e a umidade favorecem a reprodução desses animais. Para ficar longe dessas ameaças, é importante manter os ambientes sempre limpos, já que lixo e entulhos podem servir de abrigo e fonte de alimentação. Quem vive ou trabalha em área rural deve estar sempre com luvas e botas quando for entrar em matas ou plantações. Examinar calçados, roupas pessoais de cama e banho antes de usá-las. Afastar camas das paredes. Evitar pendurar roupas fora de armários. Não mexer em colmeias e vespeiros. Vedar frestas e buracos em paredes, assoalhos, forros e rodapés. Utilizar telas vedantes ou sacos de areia em portas, janelas e ralos. Combater insetos, principalmente baratas, já que são alimentos para escorpiões e aranhas. Mas nem sempre é possível escapar desses animais. Por isso é importante que você saiba como agir em caso de acidentes. Procure atendimento médico imediatamente. Informe ao profissional de saúde o máximo possível de características do animal. Se possível, lave o local da picada com água e sabão. Mantenha a vítima em repouso e com o membro acometido elevado até a chegada ao pronto-socorro. Em acidentes nos braços, mãos, pernas e pés, retire acessórios que possam levar à piora do quadro clínico, como anéis, fitas amarradas e calçados apertados. Não amarre o membro acometido e muito menos corte ou aplique qualquer tipo de substância no local da picada. Não tente chupar o veneno. Essa ação apenas aumenta as chances de infecção local. Em caso de emergência, chame imediatamente o SAMU 192 ou o Corpo de Bombeiros 193 para o atendimento adequado. Zika, dengue e chikungunya são 3 doenças diferentes, causadas por vírus diferentes, transmitidos pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. Elas têm semelhanças, podem ser confundidas, na medida em que todas podem causar febre, todas podem dar manchas no corpo, dores no corpo,
dor de cabeça. No entanto, cada um tem uma marca mais característica. Dengue, que é a nossa velha conhecida, tem como marcas características a dor de cabeça muito forte, especialmente atrás dos olhos, febre alta e dores no corpo inteiro. Em geral, dores muito fortes do corpo inteiro. O chikungunya, que é de conhecimento mais recente no Brasil, tem como a sua marca principal a dor nas articulações e a dificuldade de caminhar, inclusive a dificuldade de ficar em pé. A pessoa tende a ficar com o corpo curvo, deitar na cama. Muitas vezes ela mal consegue segurar objetos para escovar os dentes, para comer, porque as articulações doem muito. No caso de Zika, a marca principal são as manchas na pele que aparecem antes da febre, em geral acompanhadas de coceira no corpo e vermelhidão nos olhos. Febre, dores intensas nas juntas, pele e olhos avermelhados, dores pelo corpo, dor de cabeça, náuseas e vômitos. Se você perceber esses sinais, saiba que pode estar com chikungunya, uma doença transmitida pelo Aedes aegypti, mosquito que também transmite a dengue e a zika. Todas as pessoas podem ser infectadas, mas os idosos têm maior risco de desenvolver dores crônicas nas articulações. Em alguns casos, as pessoas infectadas podem ficar com aparência curvada. Por isso, o nome chikungunya, que significa aqueles que se dobram, em um dos idiomas da Tanzânia, país africano onde apareceu a primeira epidemia com registro da doença. O tratamento para chikungunya é oferecido gratuitamente pelo SUS e é administrado com analgésicos e anti-inflamatórios. Nos casos mais graves, onde as sequelas comprometem bastante as articulações, é recomendado a associação desses medicamentos com fisioterapia. Durante o período do tratamento, o repouso é fundamental, além do consumo de água em abundância. Mas atenção! Todas essas recomendações devem ser feitas por um profissional de saúde. Jamais se automediquem. E lembre-se, o melhor tratamento é a prevenção. É muito importante não deixar o mosquito nascer. Elimine qualquer foco de água parada e deixe a chikungunya bem longe de você e da sua comunidade. Ninguém está livre de ser infectado pela dengue. Todas as pessoas de todas as idades podem ser infectadas por essa doença transmitida pelo Aedes aegypti, um mosquito que também é transmissor da zika e chikungunya. A dengue tem cura, mas precisa de uma atenção especial, já que na fase febril inicial é difícil saber se o paciente está com a forma leve ou grave da doença. Normalmente, a primeira manifestação da dengue é a febre alta, a partir de 39 graus, que geralmente dura de 2 a 7 dias, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, além de fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e coceira na pele. Já a forma grave da doença apresenta dor abdominal intensa e constante, vômitos persistentes e sangramento de mucosas. Como não existe um tratamento específico para a dengue, a assistência é feita pelo SUS com o objetivo de aliviar os sintomas. As principais recomendações são fazer repouso, beber bastante água, não tomar medicamentos por conta própria. E lembre-se, o melhor tratamento é a prevenção. Elimine todos os criadouros e não deixe o mosquito nascer.
vermelhidão em todo o corpo com muita coceira depois de alguns dias, febre baixa, olhos avermelhados, dor de cabeça, dor nas juntas. Esses são os principais sintomas da Zika, uma doença transmitida pelo Aedes aegypti, um mosquito que também transmite a dengue e a chikungunya. Apesar do mosquito transmissor ser o mesmo para essas 3 doenças, a Zika pode trazer complicações mais graves, como síndrome de Guillain-Barré e outras doenças neurológicas. A microcefalia em bebês, por exemplo, é uma das doenças neurológicas provocada pela doença. Por isso, se você está grávida, os cuidados devem ser redobrados. O tratamento para os casos moderados de Zika é oferecido pelo SUS e feito com o uso de analgésicos, antitérmicos e outros medicamentos disponíveis nas unidades básicas de saúde. Para os casos graves, como doenças neurológicas, o paciente receberá orientação médica para definir qual o melhor tratamento. Para combater a Zika e as outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, a prevenção é ainda o melhor tratamento. É muito importante não deixar o mosquito nascer. Elimine qualquer foco de água parada e deixe a Zika bem longe de você e da sua comunidade. O verão não só exige cuidados com o excesso de exposição solar, os alimentos também precisam de uma atenção especial neste período. Cuidados desde a escolha dos alimentos, formas de higienizar, manipular e armazenar a comida são fundamentais para garantir a qualidade da alimentação e evitar doenças. Com as temperaturas mais altas, é mais fácil a proliferação de micróbios, que podem causar infecções e intoxicações alimentares e mal-estar. Por isso, a preocupação com a higiene dos alimentos envolve também o processo de manipulação e de preparo. Veja como evitar problemas com cuidados simples. Ao comer em casa, lave bem as mãos antes de manipular os alimentos. Evite tossir ou espirrar sobre eles. Lave bem os alimentos, se necessário, com bucha e sabão. Frutas, verduras e legumes devem ser higienizados em água corrente e devem ser colocados em solução de hipoclorito de sódio. Evite consumir carnes e ovos crus. Os alimentos devem ser protegidos em embalagens ou recipientes bem fechados. Se for um alimento embalado e enlatado, observe o prazo de validade. Não consuma se a embalagem foi violada ou estiver amassada, com furos ou partes estufadas. Confira se o conteúdo não está com alteração na cor, no cheiro ou na consistência. Guarde as sobras na geladeira em recipiente limpo e bem fechado. Alimentos não perecíveis devem ser armazenados em local seco, arejado e longe do sol. Alimentos que estragam facilmente devem ser mantidos sob refrigeração ou congelamento. Ao comer fora de casa, procure lugares seguros e observe a condição do ambiente e dos alimentos. Observe se o lugar é limpo e organizado, se a temperatura é adequada para conservar os alimentos, sejam eles frios ou quentes, se os alimentos estão frescos. Antes de beber de uma lata, lave-a bem. Não consuma gelos de recipientes abertos ou desconhecidos. A água, tanto para beber quanto para fazer comida ou gelo, precisa ser potável. E lembre-se, hábitos de alimentação saudável começam bem antes do consumo. Em caso de dúvidas, consulte o site da Anvisa.